Você acredita em assombração? A última vez que eu tive no sertão, eu mais o Albino, nós estávamos limpando aquele terreno ali da frente, que era a minha casa ali. Quando nós olhamos, o homem estava em pé, bem olhando para nós. Aí eu só fui olhei para eles. Albino, despista, mas não olha. Tem um homem bem aí olhando para nós. E o Albino era atrevido, ele não tinha medo de nada, não. Eu que tinha. Aí eu despistei, ele despistou. Sou, minha filha, você já tão, sabe, tão conhece de conhecimento das coisas, você não vê que aí não tem homem nenhum. Isso aí é uma alma, isso foi um espírito que veio olhar, estava em pé, ele era uma pessoa morta, ia morrer há muito tempo. Aí a roupinha cinza, a calça de coisa, a blusa cinza com as manguinhas aqui. Quando aí eu fui, fiquei assim com medo de olhar, porque veio alguém veio dizer alguma coisa. Tinha ninguém lá, ninguém olhando para nós. Passa a vez, naquele cruzamento da minha casa, era um cruzamento, antigamente passava os corpos, caixão, aquelas coisas, a estrada era ali, naquele cruzamento. Aí passava por trás da casa velha do Ismael, aquela que está caindo, já caiu talvez. Acho que ainda tinha uns pedacinhos dela. Eles passavam ali, frente a mim ali, que era por o meio, que vinha para a estrada. Aí passavam os corpos, as pessoas, você devia passar gente de animal, de burro, de tudo, a pé, com um saco atrás, só a visagem. Aí você olhava assim, pensava que a pessoa vinha se aproximar dali, daquele cruzamento ali, as pessoas sumiam, como que fosse. Ou para Iraponga, ou voltando para Volta Redonda. Porque aquele caminho era o caminho do cemitério, era? Era o caminho do cemitério, que ia para o Iraponga. E antigamente nem era o do Iraponga, era um que tinha lá na Caatinga, que derrubaram ele, onde tem muito pé de pau branco. Cemitério. É, um perto da Caatinga, como que vai para o Mota. Assim, para sair na Caatinga, desse lado tinha um cemitério. Aí depois foi que passaram aquele cemitério para dentro do Iraponga. Ah, então eles iam para o cemitério antigo. Eles vinham do cemitério antigo, passavam pela casa do Ismael. Naquele cruzamento que pegava a minha casa lá de frente, a gente pegava, via ali e via a pessoa passar. A pessoa via, quando passava dali, desaparecia. Era a pessoa com 4 pessoas, com a redinha, fazia uns pauzinhos, botava os paus assim, aí botava o corpo em cima, cada um pegava na ponta da vara e levava, passava numa gradinha de madeira, assim, ó. E quando muitas vezes muita gente via a pessoa que morreu, passava ali de frente, vinha para tempo. Passou para trás da casa do Ismael. O seu pai ouvia muita gente carregando couro, né? Material no couro, dizia que eram os antigos que moravam lá, que morreram. Continuava a trabalhar. Ali vizinho, ali entre a casa minha, do evangelista, ali tinha um cortiço de couro. Quando eu fui a última vez que eu fui agora, fui uns anos atrás, eu estava lá, quando eu vi assim, uma coisa, um negócio diferente, assim como que olha, tem gente. Que quando eu fui lá para a casa do evangelista, que eu fui passando ali perto daquelas pedrinhas que tem para aquele lado, eu só fiquei aquele arrastado de couro, roxo nos meus pés. Eu levei um susto, dei assim um grito assombroso, que a mãe disse, que é isso, mulher? Que é isso, socorro? Digo, mamãe, puxaram um couro dos meus pés, uma coisa, mãe. A mãe ficou calada, né? Porque sabia que eu ia ficar com medo, porque eu não sou meio medrosa, não sou muito corajosinha, não. Aí, papai, não, menina, era o seu Pedro, seu João, como era o nome dele, que morava, que o cortiço dele era aí, antes do Zé do Chico Cândido, o cortiço dele era aí. Aí eu fui, quando foi com coisa, aí eu pediram que eu acendesse uma vela de 7 dias naquele lugar, para aquela pessoa que puxou o couro para eu não pisar em cima do couro dele. Do couro do animal que ele curtiu, porque não tem o curtido lá no Zé do Chico Cândido, agora não tem, né? Aquele curtido, aquele que faz curtido, pois era ali não, era ali perto da minha casa. Ali, coisinha. E ali na casa do evangelista sempre aparece muita coisa, viu? Ali a gente vê coisa ali naquele, porque ali tudo era tapera. Ali era o pessoal aquele que era do dono dos terrenos todos, do açude com tudo de morrer naquela área aí. Ali no Ismael morreu várias pessoas, irmão, sogra, sogro, morreu muita gente ali. E tudo passava ali em frente, vai pro cemitério. Era ele que tinha a rede.
Para enterrar a pessoa, Ismael, né? O Ismael que tinha rede, pois é. Ele tinha rede branca para enterrar as pessoas, para emprestar. A dona Rainha tinha. Até quando o Ismael morreu, tinha rede de emprestar, para rede branca para emprestar, para levar os defuntos. Quando não ia atrás da rede deles, fazia uma gradinha de pau, estava em cima e levava. Só com o lençolzinho que tinha, botava o corpo ali e botava o lençolzinho em cima só para não levar nu. Aí saía para o cemitério. Tudo passava ali, tudo. Para o cemitério antigo. E quando passaram do Livramento, aí fizeram aí, a gente era melhor. O pessoal mais vinha lá na Vevé, pedia a rede lá do Raimundo, aí emprestava, tinha aquela rede branca lavada para prestar. Por que muitas pessoas não acreditam que aparece alma? Por que é? Que tem pessoas, não, isso é mentira, isso é por Aparece, todo mundo tem alma, nós temos espírito, nós só desencarnamos, nós temos alma. Nós somos batizados, não somos nenhum animal. Somos batizados, nós temos alma, sim. Eu vi várias almas, eu via coisa ali naquela casa, lá, ou sentada aqui, como nós estamos aqui, eu vi uma mãe sentada. A última vez que eu fui lá, tinha uma bem naquela frente ali, quando eu estava sentada lá, eu vi um caboré, coruja. Digamos que uma coruja, caboré, é a mesma coisa, parece. Aí com a menina, quando eu olhei, eu vi o caboré bem bonito. Eu digo assim, oi mãe, oi mamãe, eu fui me levantando. Poxa, quando eu me levantei, o caboré virou uma pessoa dos braços, bem grande. Ficou fazendo assim e foi afundando. Quando eu disse, mamãe, eu também, eu voltei de ré. Daquele canto ali para onde nós senta, eu voltei de ré, que o caboré era uma pessoa medonha de grande, é uns braços enormes. Aí eu digo, vixe Maria. Aí quando foi um do tal dos dias, meu irmão vinha, aí viu a mesma coisa, quando ele viu um peso danado na garupa da moto dele. Ele já vinha não aguentando mais, na bicicleta. Cansado, subiu aquele alto, já não estava cansado. Que quando ele chegou no rumo da porta, o peso saiu, ele só viu um passarinho enorme entrando na área. Ali. Agora, quem viu esse no canto fui eu que vi. Aquele bicho se transformou em uma coisa tão grande, eu só sentia assim, um tipo assim, alguma coisa, mas não sentia medo. Eu não senti medo dali. Aí eu sempre via meu pai sentado no cantinho que ele sentava ali. Até aquelas roupas que eu dava para ele, levava corte de fazenda, ele fazia roupa, fazia blusa, quem dava a roupa dele era eu. Aí eu via ele sentado, quando eu olhava assim, que tinha aquele homem que estava sentado aí junto, quando eu despistava um pouco, eu digo, mãe, tinha uma pessoa sentada agora aí na cadeira aí no escuro. Aí, não, menina, isso aí é teu pai, ele só via sentado aí nessa cadeira fumando. E quando foi outro dia que eu estava lá, eu dormia com a mãe naquele quarto. Eu vi muita marmota. Ah, menina, mas eu já vi coisa ali. Quando eu fiquei só, que eu tinha medo da doença, daí sempre uma mãe estava até lá. Aí, rapaz, quando eu vi, os buraquinhos, meu pai tinha morrido há pouco tempo. E quando eu vi, foi os clarozinhos bem direitinho no buraco. Aquela luzinha ia e voltava, aí eu voltava. Aí a mãe tá viva, se quiser perguntar aí também, ela se lembra de tudo, viu? E quando eu disse, mamãe, tem uma pessoa fumando ali dentro do quarto. Ela disse, isso aí eu vejo todo dia, o Francisco, todo dia ele vem fumar aí. Mas esse eu não vi ele não, só vi a sombra do cigarro, acender e apagar, a luzinha do quarto. Às vezes o cheiro do cachimbo, saía aquele cheirinho de fumo, aí a gente não tinha medo, eu não tinha medo, eu sabia que era ele, não tinha medo do meu pai. Eu vinha do Carcará às 6 horas, escurecendo um pouquinho. Eu cheguei de frente da casa final do meu pai, fazia pouco tempo que ele tinha morrido. Um passarinho velho bem grande voou da estrada, e entrou dentro da área e sumiu dentro da área de uma vez. Área de quem? Da área da casa final do meu pai aí. Aí entrou dentro, eu vi entrar dentro e não saiu para canto nenhum. E sumiu dentro. Eu também me arrepiei todinho. Cheguei dormindo aqui em casa, me lembrando só dele. Me lembrar só dele. Do espírito da alma dele. Ele já tinha morrido. Tinha morrido há pouco tempo. Pode estar havendo, na minha opinião, pode estar havendo uma espécie de manifestação do espírito para que
aquelas pessoas não cheguem até lá. O espírito pode estar querendo afastar as pessoas porque ele acha que ali é a propriedade deles. Pode ter havido uma história no passado e o espírito não quer sair de lá. Eu não sei se você sabe que tem casos de pessoas que morrem e a gente continua ouvindo a voz dela, a gente continua ouvindo até o arrastado da chinela dessa pessoa. E aquelas pessoas que viveram naquela época, elas conseguem explicar muita coisa sobre isso. É realmente uma coisa atemorizante e que mete medo quando a gente fala. Por exemplo, eu tenho quase certeza que uma pessoa que viveu naquela época, se ele chegar em frente àquela casa, ele pode voltar a sentir os mesmos fenômenos. Ela pode sentir as mesmas manifestações. Verdade ou mentira não se sabe, mas é coisa inexplicável, né?